Glória a Deus. Eu quero falar aqui sobre reconstruir o seu futuro. Cara, e essa palavra é muito poderosa. Essa palavra é muito forte. Porque quando eu estou falando de reconstruir, eu estou falando de fazer de novo. Reconstrução fala de refazer, ou fazer de novo, ou fazer mais uma vez. E interessante que eu, pensando um pouco nessa palavra de reconstrução, de reconstruir, o Senhor me revelou algo interessante, que você só vai reconstruir, ou você só vai fazer de novo, em cima de alguma coisa. Em cima de alguma coisa. E uma das coisas que nos leva a reconstruir, a refazer, a recomeçar, é nada mais, nada menos do que os nossos erros. Uau! Na maioria das vezes, o que vai nos impulsionar a reconstruir, a recomeçar, a refazer, ou fazer novamente, reconstruir o futuro, são os nossos erros. Você consegue entender o que eu estou falando? Os nossos erros, no passado, ele deve servir como sombra para alinhar o nosso presente e também o nosso futuro. Porque o nosso futuro fala do nosso destino. E os erros, aqui para nós, eles têm que servir como um balizador. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas os erros do nosso passado, ele deve servir como sombra de alinhamento para o nosso presente, para que nós possamos reconstruir o nosso futuro. Presta atenção, Davi no auge, Davi novo, no auge de tudo. E eu não estou falando daquele Davi que estava atrás das malhadas, aquele Davi lá da casa de Jessé. Não estou falando desse Davi. Eu já estou falando do Davi famoso, o Davi que matou Golias, o Davi que matou 10.000, né? As mulheres gritavam, Saul matou 1.000, Davi matou 10.000, Davi o famosão. Eu estou falando desse Davi. Não o Davizinho, o menininho, o ruivo, o baixinho. Não, eu estou falando o Davizão, o poderosão. Esse Davi, ele, no auge da vida dele, ele sendo aclamado por todo mundo, gritado em evidência. Uma certa vez ele cometeu um erro grave, que custou vidas. E aí, irmãos, presta atenção. Ao falar do erro de Davi, a sua mente aí já correu para a mulher de Urias. Na hora. Pensou no erro de Davi, todo mundo já estilinga para a mulher de Urias. Para o adultério. Não, irmãos. Davi não cometeu só esse erro. Na verdade, o erro que lhe custou vida nem foi esse. Davi, ele, no auge de tudo, em evidência, ele comete um erro gravíssimo, que custou vidas. No capítulo 13, né, de 1 Crônicas, vai falar sobre esse erro cometido. As coisas que até passa despercebido, porque nós já queremos levar logo para o erro do que Davi cometeu com a mulher de Urias. Mas olha um erro aqui que passa despercebido, e que foi grave, e que lhe custou vida. Foi terrível, foi tenso, parou uma comitiva inteira, um erro que parou 30.000 homens. Vixe, pastor, que erro foi esse? Que é isso? Olha só, a intenção era boa, mas trouxe consequências horríveis. A intenção era boa, mas de forma errada. É uma das coisas que nós precisamos atentar. Fazer o que é certo,
de forma errada. Pastor, existe isso? Existe. Às vezes a nossa intenção é boa, mas a forma é a errada. Às vezes o que nós queremos falar é bom, mas o momento não é propício. Não é a hora. Você consegue entender? Quem consegue entender, fala eu. Fala assim, fazer o certo de forma errada. Pastor, o que o Davi estava tentando fazer certo de forma errada? Tentando trazer a arca de Deus para a sua cidade. Em Crônicas, no capítulo 13, no versículo 1, vai relatar esse fato, onde as intenções eram boas, mas a forma que ele usou foi a errada. Ele queria trazer a arca, ou seja, a presença de Deus. Ou seja, a presença. Presta atenção, irmão. Quando fala da arca, fala da presença. A arca estava em casas alheias. Quando Davi assume o trono, ele diz: agora nós vamos pegar e nós vamos trazer a arca de volta para Jerusalém, para a cidade de Davi. Mas aí o que ele faz? Ele pega uma comitiva, vai até a casa de Eliezer. E aí ele chega lá para trazer a arca. Quando ele pensa que não, a intenção era boa, era tudo bom, o tempo era bom, mas a forma foi errada. Ele pega a arca, coloca em carros de boi. Intenção certa do jeito errado. Intenção boa da forma errada. Nós precisamos entender isso aqui. Olha, irmãos, o que eu vou dizer aqui é muito profundo espiritualmente. Talvez a sua mente nem consiga entender agora o que eu vou falar. Porque Davi não estava tentando fazer uma coisa ruim, Davi estava tentando fazer uma coisa boa. E às vezes nós queremos fazer uma coisa certa do jeito errado. Nós queremos fazer uma coisa boa do jeito errado, irmão. Davi estava tentando trazer a arca, trazer a presença de Deus. Ou seja, Davi estava indo buscar a presença de Deus. E sabe o que Deus falou para mim? Falou: filho, nesses dias tem muita gente igual Davi, tentando buscar a presença de Deus de forma errada. Pastor, e existe isso? Existe, irmão. Trazer a presença de forma errada. Trazer a presença com fogo estranho. Trazer a presença aonde não existe alinhamento. Buscar a presença, mas não existe arrependimento. Buscar a presença, mas não existe caráter. Buscar a presença de forma errada. A intenção é boa, mas o jeito é errado. E parece que nós vivemos no meio dessa geração, uma geração que quer fazer o certo de jeito errado. Falar o certo na hora errada. E é nessa hora que nós precisamos buscar o quê? Sabedoria. É por isso que quando Salomão orou, ele não pediu dinheiro. É por isso que quando Salomão orou, ele pediu sabedoria. Porque tem muita gente tentando fazer coisa certa da forma errada. A intenção é boa. E esse erro, irmão, custou 2 vidas. Quando eles colocam a arca em carros de boi, e eles estão caminhando, os bois tropicam nas pernas, e a arca vai para cair. Uzá vem de lá para cá e pum, meteu a mão. E o que aconteceu com eles? Alguém sabe me dizer? Deus acendeu a ira aqui, ó, capítulo 13, no versículo 8 vai dizer, ó, quando chegaram a ira de Quidom, estendeu Uzá a mão, a arca para segurar, porque os bois tropeçaram, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali, perante o Senhor. E olha o resultado de fazer, olha aqui, presta atenção, olha o resultado de tentar fazer certo da forma errada. Olha o que o versículo vai dizer, ó, o 11, e desgostou-se Davi, porque o Senhor
interrompera contra usar. Irmãos, quando nós tentamos fazer algo, pastor, o que é tentar fazer o certo de forma errada? É fazer o certo. Presta atenção, que isso aqui é muito forte. Eu estou falando para gente madura, sim ou não? Estou falando para criança aqui não, então me escuta aí, pega aí, pelo amor de Deus. Talvez você não vai ouvir isso aqui mais nunca. Presta atenção. Pastor, o que é fazer o certo de forma errada? É você fazer o certo, mesmo sendo certo, sem uma direção de Deus. É certo, pastor Jim, mas Deus não pediu para mim fazer. É certo, pastora Zeni, é certo, não é errado, não é pecado. Não é pecado? Não, não é pecado. Mas não é sobre se é pecado ou não. É sobre se Deus mandou você fazer ou não. Se Deus mandou você se mover ou não. Não é... Pastor, o que é fazer o certo de forma errada? É quando eu tento fazer mesmo sendo certo, sem uma palavra de Deus. Sem um comando de Deus. Sem uma direção de Deus. Eu tenho a direção da minha alma. Eu tenho a direção da minha carne. Eu tenho a direção do meu eu. Eu tenho a direção do meu ego. Mas Deus não falou nada comigo. E eu vou lá e faço. E o boi trupica. E a arca cai. E eu coloco a mão. E o trem se acaba ali. Ah, só quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando, meu amigo. Isso aqui não é para carnal, isso aqui não é para menino na fé, não. Menino na fé nem entende o que eu estou falando. A intenção de Davi era as melhores, mas era de forma errada. Pastor, por que a intenção era boa, mas a forma foi errada? Qual foi a hora que você viu Davi consultando a Deus para ir lá buscar essa arca? Pastor, mas e aí? Uai, mas é o certo, pastor, eu tenho que fazer, é bom. É bom, mas Deus mandou você ir. É bom, mas Deus mandou você pôr a mão. Será que isso é para você? Irmãos, em 2017, Deus me deu uma palavra muito forte, muito poderosa no meu coração, onde Ele dizia assim, ó, deixa eu tentar ler aqui, deixa eu tentar ler essa frase, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quem está se alimentando aí, fala eu. Olha só, em 2017 Deus me deu essa palavra, olha só. Não tenha medo do fracasso, tenha medo de ser bem sucedido em coisas que Deus não te chamou para fazer. Esse é que é o problema. Você não tem que ter medo do fracasso. Fracassar, todo mundo fracassa. O maior problema do homem é ser bem sucedido na onde Deus não chamou ele. O maior problema de um homem é ter que sustentar aquilo que Deus não gerou. Meu Deus. Pegou aí, profeta? Pegou aí? O maior problema é você depois ter que sustentar com o seu braço forte. Você tem que estar morrendo lá para sustentar aquilo que Deus falou. Mas eu não mandei você fazer isso aí. Eu não gerei isso aí não tem nada a ver comigo. Agora você vai ter que sustentar isso aí. E o cara fica lá, como é que tá aí? Eu não tô aguentando não, eu tô morrendo. Como é que tá aí? Eu não tô aguentando. Por que você não tá aguentando? Porque a intenção era boa, mas Deus não mandou você fazer. A intenção era boa, mas Deus não mandou você abrir esse negócio. A intenção era boa, mas Deus não mandou você emprestar esse cheque. A intenção era boa, mas Deus não mandou você pegar esse dinheiro emprestado. Deus começou a falar, né? A intenção era boa, mas você só tinha que ter ficado quietinho e esperar Deus falar.
pior problema, irmão, não é ser bem sucedido, o pior problema é ser sucedido no lugar errado. Porque a maioria das pessoas que eu conheço não afundou no fracasso, afundou no sucesso. Eu vim aqui hoje só liberar a chave, quem vai pegando aí, ó. Hoje eu estou aqui como um chaveiro só para, ó, só jogar chave aqui, ó. Entendeu aí, Juca? Por que Deus mudou a palavra? O problema, irmão, não é você fazer, o problema é você fazer o que Deus não mandou fazer. O problema não é não fazer. Até o não fazer com Deus é tudo. Até o não fazer nada com Deus é fazer tudo. Agora fazer tudo sem Deus é não fazer nada. Alguém pegou isso aí? Até o não fazer com Deus é fazer tudo. Pastor, fazer tudo por quê? Porque você está fazendo aquilo que Ele mandou você fazer e não é nada. Pastor, mas eu estou parado igual um poço d'água. Se Deus falou para você ficar parado, fica parado. Porque esse é o fazer tudo de Deus. O problema é quando Deus não falou nada e você quer fazer alguma coisa. Você quer sair rasgando, mas o meu ministério... Mas Deus tem uma pressa. Deus não tem pressa não, irmão. Deus não está com pressa não. Pastor, mas Jesus está voltando. Eu tenho que ir, pastor. Jesus está voltando. Deus não está com pressa. Pode ficar tranquilo. Talvez muitas pessoas serão salvas só através de você ficar quietinho. Pastor, a minha mente é muito pequena para entender isso aí que o senhor falou. Muitas almas serão salvas através de você, só você ficando quietinho. Porque talvez se você tentar fazer alguma coisa, você vai fazer como Davi. A intenção era boa, mas matou gente. Tem muita gente com boas intenções matando gente, irmão. Meu Deus do céu. O Espírito Santo aqui hoje não está brincando não. Já vi muita coisa com boa intenção dar errado, irmão. Eu já vi muita coisa, Augusto, com boa intenção dar errado. Você não tem que ter boa intenção, você tem que ter uma palavra. Vou falar isso aqui de novo, porque isso aqui é muito forte, mas muito poderoso. Presta atenção que Deus está falando com você. O que você precisa não é de uma boa intenção, o que você precisa é de uma direção. O que você precisa não é de uma boa intenção, é de uma palavra de Deus. Se tem uma palavra, faz. Se não tem uma palavra, fica quietinho. Porque até o quietinho com Deus é fazer tudo. Mas o fazer tudo sem Deus é o não fazer nada. E Davi vai pegar e vai se mover. E morreu gente. A intenção era boa, mas de forma errada. Ele queria trazer a presença, mas ele não sabia como fazer isso. E ele errou. E não foi consultar o Senhor. E morreu gente, irmão. Fora o transtorno. Fora o transtorno. Fora o transtorno. Fora o transtorno. Que transtorno, pastor? De ter que voltar todo mundo para a cidade de Davi a pé. Aqueles 30 e poucos mil homens andando, sem a arca na mão. Porque eles tiveram que parar e deixar a arca na casa de Obed-edom. Toda vez que você fizer uma coisa com a intenção boa, de forma errada, Deus vai te parar. Será que Deus está falando isso é para mim? Meu Deus, você está brincando não. Olha para alguém aí e fala assim, toda vez que você fizer alguma coisa com a intenção boa, mas de forma errada, Deus vai parar você. Cadê aquele fundo? Não tem não? Toda vez que você fizer alguma coisa com a intenção boa, mas de forma errada, pastor, qual é a forma errada? Primeiro, sem uma palavra. Segundo, sem consultar Deus. Deus vai te parar. Deus vai te parar e pegar aquilo que era para você e dar para outro.
Vai não, pastor, vai. Não vai não, pastor, vai sim. Ele tirou a arca da mão de Davi e colocou na casa de Obed-edom. Vai sim, pode ficar tranquilo. Vai. Porque não dá para carregar a presença de qualquer jeito, irmão. Não dá para carregar a presença de qualquer jeito. A presença de Deus não é carregada com os bois, a presença de Deus é carregada nos ombros. Deus não escolheu animais para carregar a presença dele, Deus escolheu você, Ele criou você para carregar a glória dele. Amém. Quem aqui é o recipiente da glória de Deus? Fala eu. Fala eu. Aleluia. Aleluia. Irmão, parece que tem um leão dentro de mim que está querendo saltar aqui no altar. Meu Deus. Todas as vezes que você fizer algo com a intenção boa, mas sem consultar a Deus, Deus vai parar você. Mas errar faz parte da vida humana, sim ou não? E eu comecei falando para você que aqui Deus quer falar sobre reconstrução, sobre reconstruir o seu futuro, sobre recriar o seu destino, sobre recriar o seu propósito. Então presta atenção, quando Davi erra, né? Mas o erro faz parte da vida humana. Davi errou, eu erro, você erra, nós erramos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Nós erramos, sim, nós erramos. Mas o que nós precisamos é o quê? Precisamos aprender com os nossos erros. Porque quando nós aprendemos com o nosso erro, isso é um sinal de sabedoria e de nobreza. Quando nós aprendemos com os nossos erros, isso é sinal de que nós somos sábios e nós temos o coração nobre. Porque só os nobres, só quem tem um coração nobre pode recriar o seu futuro. Só quem tem um coração nobre pode recriar o seu destino. Só quem age por sabedoria pode recriar, reconstruir o seu presente. Irmãos, eu queria que, 1 milhão de pessoas estivessem ouvindo essa palavra aqui agora. Porque talvez eu nunca mais consiga falar isso aqui. Porque isso aqui não vem de mim, isso aqui vem do Espírito. Eu vim aqui programado para falar outra coisa. Só quem tem um coração nobre, quem se move por sabedoria, pode recriar o seu presente. Pastor, o que Davi fez? Olha só, irmão, preste atenção. O que Davi fez? Nós precisamos corrigir as nossas rotas, corrigir os nossos erros. Não corrigir as nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Você pode anotar isso aí? Anota isso aí em algum lugar, pelo amor de Deus. Você que está nos assistindo aí pela internet, anota isso aí. Coloca aí embaixo, marca aí embaixo, escreve aí, eu vou falar de novo. Não corrigir as nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Eu falei, Espírito Santo, como assim? Por quê? Ele falou, olha para Davi. Olha Davi, irmãos, no capítulo 14. Nós estamos falando aqui de Crônicas, 1 Crônicas no capítulo 13. Agora, olha Crônicas capítulo 14, versículo 8. Olha só como que Davi se moveu, como Davi agiu. Olha a forma que Davi se moveu aqui. Olha o versículo 8, diz assim, ó. Pastor Diego, se você puder copiar esse versículo e colocar aí para o pessoal ler lá embaixo no Face. 1 Crônicas capítulo 14, versículo 8. Diz assim, olha: ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Olha só, presta atenção. Aqui vai começar o princípio de uma guerra. Olha só. Davi cometeu erro, tentou, as intenções eram boas, mas de forma errada, pagou um preço alto, morreu gente. Aí o que acontece? No capítulo 14, o Senhor unge Davi como rei sobre todo Israel. Por quê? Porque até então Davi tinha a aprovação dos homens. Davi tinha sido reconhecido rei pelos homens. Mas agora não, agora foi Deus que ungiu Davi. Existem dois tipos, irmão, de reconhecimento: do homem e de Deus. O reconhecimento do homem não vale nada, irmão. Ele passa, ele é perecível, ele acaba.
O reconhecimento dos homens é assim: quando você acertar, eles batem palma. Quando você erra, eles te jogam pedra. O reconhecimento dos homens é assim: quando você acerta, quando você entra na cidade, eles gritam: Hosana, Hosana, Hosana. Mas na frente eles gritam: mate-o, crucifica ele. É por isso que você não tem que buscar a aprovação dos homens. É por isso que você não tem que buscar reconhecimento dos homens. É por isso que você tem que buscar a aprovação de Deus. Ser reconhecido por Deus. Aqui já não era mais as pessoas que reconheceram Davi como rei. Agora é Deus que ungiu, Deus que separou. Mais que ser ungido pelos homens, você tem que ser ungido por Deus. Porque se o homem te ungir, ele pode tirar a sua unção. Se o homem te chamar, ele pode tirar o seu cargo. Se você for levantado pela mão de homem, ele pode te tirar a hora que ele quiser. Mas quando você é levantado lá no pasto, por Deus, ungido por Deus, o vento pode vir, a crise pode vir, o desespero pode vir, o erro pode vir, a queda pode vir. Mas foi Deus que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te ungiu. Então nada pode te parar. Grita alguém pelo nome e fala assim: irmão, mais que ser ungido pelos homens, você tem que ser ungido por Deus. É isso mesmo. Mais que reconhecido pelos homens, você tem que ser reconhecido no céu. Aqui o Senhor reconhecera Davi como rei, ungiu Davi como rei sobre todo Israel. E logo nesse momento que Deus unge Davi sobre todo Israel, o inimigo se levanta. Que é sempre assim. É sempre assim. Você está sendo honrado por Deus? Você tem uma palavra de Deus? Você é um ungido de Deus? Então pode esperar que os filisteus vão se levantar contra você. Pode ficar certo disso, que o inferno vai se levantar contra você. Olha aqui, ó. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido sobre rei, como rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. E ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaíns. Ok, irmãos, olha Davi recriando, olha Davi reconstruindo, olha Davi reconstruindo o seu presente e o seu futuro. Presta atenção, o 10. Então Davi foi consultar o Senhor. Uau! Uau! Olha isso, Zé. Então Davi foi consultar o Senhor, dizendo: Senhor, eu subirei contra os filisteus? Davi literalmente faz uma pergunta: Senhor, eu subirei contra os filisteus? E o Senhor entregará eles nas minhas mãos? Pastor, o que está acontecendo aí? É como eu vejo Davi se colocando diante de Deus, dizendo assim: olha, eu já errei da primeira vez. Da primeira vez eu tentei do meu jeito. Da primeira vez eu tentei da minha forma. Da primeira vez eu achei que eu podia fazer na força dos meus braços. Da primeira vez eu achei que eu era autossuficiente. Mas dessa vez eu quero fazer diferente, Deus. Eles estão vindo contra nós, e agora? E a primeira coisa que eu quero fazer é te consultar. A primeira coisa que eu quero fazer é buscar uma palavra sua. E olha o que o Senhor respondeu para ele. E respondeu-lhe o Senhor: vai, sobe, você tem a minha bênção. Sobe, porque eu os entregarei eles
nas suas mãos. Olha a importância de você, irmãos, consultar o Senhor. Olha a importância de você consultar Deus. Pastor, o que você está tentando dizer? Davi aqui, ele está se reconstruindo, ele está se recriando, porque ele cometeu um erro e aquele erro lhe custou, e ele aprendeu com o seu erro. Eu falei para você que se você se você não corrigir as suas falhas, é o mesmo que cometer novos erros. Aqui Davi estava reconstruindo, corrigindo a falha da primeira vez. Irmão, que palavra poderosa, irmão. Irmãos, tão simples, nós já vimos isso aqui tantas vezes, mas olha que palavra poderosa, irmãos. Davi recriando-se, reconstruindo, porque da primeira vez ele errou, da primeira vez ele falhou, e ele não queria mais cometer. Pastor, qual foi o erro de Davi? Tentar fazer do seu jeito, da sua forma, sem consultar a Deus. Ele queria fazer algo bom, mas de forma errada. Agora ele falou, não. Eu estou recriando, eu estou reconstruindo o meu presente, eu quero reconstruir o meu futuro. E a primeira coisa que eu vou fazer agora é: Deus, me dá uma palavra. Eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra. Eu não vou sair daqui se o Senhor não me dá uma palavra. Eu quero uma direção. Eu não vou me mover se o Senhor não me dá uma direção. Eu não saio daqui se o Senhor não me dá uma direção. E quando você busca uma direção em Deus, quando você busca se recriar em Deus, olha o que ele disse para Davi: sobe, porque eu entregarei eles nas suas mãos. E subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: irmãos, presta atenção. Olha a declaração de Davi. Deus dá estratégia a Davi. Os inimigos saem contra eles. Ele e seus exércitos derrota todos os inimigos. E eu declaro que todos os inimigos da sua vida serão derrotados. Eu vou falar de novo. Eu declaro que todos os inimigos da sua vida sejam derrotados. Seja ele familiar, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele quem for, em nome de Jesus, ele já é um derrotado. E olha a declaração de Davi: e respondeu-lhe, e disse Davi, o 11, e subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou, e disse, olha a declaração dele: Deus, por meu intermédio. Olha a declaração de Davi, irmãos. Deus, através de mim, por intermédio da minha vida. Mas não foi eu, foi Deus. Olha a declaração de Davi, irmãos. Deixa eu te perguntar, quem que lutou no vale de Baal-Perazim? Foi Deus ou foi Davi? Foi Davi. Davi pegou na espada, Davi empunhou a espada, o exército. Mas vem cá, a quem Davi retribui a glória? A quem Davi retribui a glória? Deus, através de mim. Quer dizer, eu sou só o canal. Eu sou só o canal. Deus, através de mim, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Olha a declaração de Davi.
Davi está dizendo assim: Deus fez através de nós. Deus fez através de nós. Você não entendeu ainda, eu vou ficar falando aqui até você entender. Deus fez através de nós. Deus está fazendo através de nós. Deus vai fazer através de nós. Deus vai fazer através de você. Mas nós temos que entender: é Deus, é Deus, é Deus que faz, é Deus que faz. A glória é dele, a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. Ele está falando: Deus fez através de nós com que os nossos inimigos rompessem como água. Foi uma destruição em massa, irmãos. Imagine na sua cabeça aqueles homens sendo derrotados como águas correndo, assim, um rio de lama suja. Pô, Deus fez isso através de Davi. Primeiro, Davi vai consultar Deus. Deus dá uma palavra a Davi. E quando Davi recebe essa palavra, ele devolve a glória para Deus. Deus fez através de nós. Por intermédio de nós, ele rompeu as fileiras inimigas diante de nós, como quem rompe águas. Por isso chamará esse lugar o nome de Baal-Perazi. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. A idolatria caiu. A idolatria caiu. Eu estava ensinando para o Cleiton esses dias. Eu falei para ele assim: nós falamos sobre idolatria. E eu falei para ele assim: não existe oração contra idolatria. Pega na Bíblia e leia, e você vai ver que não existe oração contra idolatria. Não, pastor, não. Pastor, então o que funciona contra idolatria? Você tem que derrubar ela. Você tem que derrubar. Idolatria é derrubado. Os altares de idolatria têm que ser derrubados. É por isso que de vez em quando você vê um ministro de Deus aí grande, um pastor de Deus grande aí, é por isso que você vê de vez em quando Deus derrubando ele. Porque a idolatria tem que ser derrubada. Josias, com 12 anos de idade, saiu no reino dele, com os amiguinhos dele, derrubando todos os altares de ídolos, postes de ídolos, as idolatrias. Porque ele não orou, ele não colocou diante de Deus e orou contra a idolatria. Ele foi lá e derrubou o altar. Davi pegou os deuses estranhos e queimou. E eu declaro que esses dias os deuses estranhos da nossa nação serão queimados. Concorda comigo aí, irmão? Pelo amor de Deus. Eu declaro que nesses dias os altares de idolatria da nossa nação serão derrubados. A glória não será dos homens, a glória é de Deus. A glória não é dos pregadores, a glória é de Deus. A glória não é dos pastores famosos, a glória é de Deus. A glória não é das igrejas famosas, a glória é de Deus. Os altares de ídolos serão derrubados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Interessante, irmãos. Sabedoria não é não cometer erros, mas é saber resolvê-las rapidamente. Anote aí, anote aí, anote aí. Você ser sábio não quer dizer que você não vai errar, o erro é humano. Mas o que Davi fez? No capítulo 13 ele errou, no capítulo 14 ele virou a página. Sabedoria não é não cometer. Sabedoria não é não cometer erros,
mas saber resolvê-los rapidamente. Você tem que aprender a se colocar de pé e consertar os erros que você cometeu na sua vida. Quem é que não erra aqui, irmãos? Quem é que nunca errou? Quem? Fala para mim. Quem é que nunca errou? Todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas ser sábio não é não cometer erro. Ser sábio é saber resolver rapidamente. É fazer como Davi fez. É saber se colocar de pé e resolver. Sabe? Eu já vou terminar. Mas eu quero dizer para você que o ser humano ele não vai conseguir parar de cometer erros. Mas como homens e mulheres sensatos, de bom senso, nós podemos aprender que com os erros nós podemos aprender a ter sabedoria no nosso futuro. Por quê, pastor? Porque você não pode cair no mesmo buraco duas vezes. Você não pode permitir cair no buraco duas vezes. Com esse buraco você tem que aprender. Você tem que aprender. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Saber se levantar rapidamente e reconstruir e recriar o nosso presente. Pastor, o que Davi fez? Davi se recriou. Agora você percebe que no capítulo 14, no versículo 8, ele faz algo que ele não fez no outro episódio. Foi o que, pastor? Ele começou certo. Começou como, pastor? Consultando a Deus. Você quer começar certo? Começa as coisas consultando o Senhor. Você vai abrir um negócio? Começa consultando a Deus. Você vai começar uma obra? Começa consultando a Deus. Interessante, irmãos. Líderes, quando eles vão começar a obra, que eles vão começar a igreja, ao invés deles procurar a Deus, eles procuram outro pastor. Eu falo porque muitos pastores vêm até mim e pastor, como é que é, pastor? Não, eu estou falando algo para vocês aqui que acontece comigo diariamente, direto. Pastor, como é que eu tenho que fazer, pastor? Qual o tamanho do salão que eu tenho que abrir, pastor? Pastor, como é que eu faço com as ovelhas? Não, filho, não é como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer. É o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer é consultar o Senhor. Porque uma igreja não começa de uma boa ideia. A igreja começa de um propósito. Tem muita coisa aí que começou de uma boa ideia e não passou de uma boa ideia. Tem empresa que começou e não passou de uma boa ideia. Você não tem que ter uma boa ideia, você tem que ter um propósito. Você tem que ter uma palavra. Mas eu falei para você que eu estou aqui como chaveiro. Quem esteve aqui nessa noite, quem está assistindo essa live aí, talvez você me pegou no melhor dia do mês. Você ganhou seu mês. Pastor vem me perguntar, pastor, o que eu tenho? Como que eu tenho que fazer? Não, filho, não é como você tem que fazer, é o que você tem que fazer. E o que eu tenho que fazer, pastor? Consultar o Senhor. Senhor, eu tenho uma palavra para isso. Pastor, Senhor, o Senhor está comigo. Senhor, eu estou abrindo esse empreendimento, eu estou abrindo esse negócio, mas eu não vou consultar o pastor, eu não vou consultar o fulano, eu não vou consultar o ciclano, eu quero consultar o Senhor. É para mim fazer, Deus. Deus, eu estou no meio dessa guerra aqui, ó. O Senhor está comigo nessa guerra, o Senhor vai entregar os gigantes na minha mão. Quando você consulta os homens, você tem a informação dos homens, e a informação dos homens são limitadas. Mas quando você consulta a Deus, você tem uma palavra destinada com um propósito.
Nós devemos começar assim. Primeiro, aprender com os nossos erros que cometemos lá atrás. Depois da forma certa. Pastor, qual é a forma certa? Consultando o Senhor. E eu quero terminar com esse versículo, que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28. Os meninos podem subir aqui. Aqui você vai ver um conselho de Davi a Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28, 9. 1 Crônicas 28, 9. Você que está nos assistindo pela internet, compartilhe agora essa palavra, compartilhe com mais alguém, marque alguém aí, marque alguém aí. Você que está no Instagram, pega o link, coloca aí. Você que está no YouTube, pega, copia o link, manda nas suas redes sociais. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 28, 9, diz assim, ó. E você, meu filho Salomão, olha Davi, irmãos, dando instrução a Salomão. Só pode dar conselho quem um dia errou e consertou a sua rota. Deus quer usar você para dar muitos conselhos, porque você já errou, porque você já caiu, mas você está apto a se levantar e recomeçar e reconstruir o seu presente, o seu futuro. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor, Ele sonda todos os corações e Ele conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Uau! Que conselho! Davi, velho, depois de uma longa caminhada de erros, mas também de se levantar e consertar a rota, agora com toda a autoridade ele vai instruir o rei mais sábio de todos os tempos. E ele vai dizer: olha, filho, você quer dar bem na sua vida? Você quer se dar bem na sua vida? Olha o conselho de Davi, irmão, para Salomão: vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Porque se você buscar, você vai encontrar. Mas se você o rejeitar, Ele te rejeitará para sempre. É forte essa palavra, irmãos. Pastor, e Davi consultou o Senhor, venceu os inimigos, se tornou forte, poderoso, e depois ele foi buscar aquilo que era de mais importante na vida dele. O que, pastor? A presença de Deus. Aleluia. Pastor, ele não desistiu da arca? Não. Se você tiver sua Bíblia, leia aí comigo no capítulo 15 de 1 Crônicas, versículo 1. E fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus. Ele armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Pastor, eu não entendi isso aí. Davi está dizendo assim, ó: eu aprendi a lição.
reconstruí o meu presente e eu estou garantindo o meu futuro. Davi não desistiu da arca. Davi criou uma tenda na cidade de Davi, aonde agora a arca não ficava mais escondida dentro do tabernáculo. A arca ficava dentro de uma tenda aonde todos podiam ter acesso. Quando a arca estava dentro do tabernáculo, só os sacerdotes podiam ter acesso à arca. Na tenda de Davi, todos aqueles que passarem ali poderiam ter contato com a presença de Deus. Só alguém Só alguém que está disposto a se levantar do seu erro e reconstruir a sua vida pode levar a presença de Deus para outros. Só alguém que se levantou das suas quedas tem autoridade para levar a arca, a presença de Deus, a outros. Deus está falando com vocês aqui, é tempo de se levantar. O Senhor está falando com pessoas aqui na internet, é tempo de se levantar. Se levante. Se levante. Deus quer te usar. Filho do homem, fique de pé e eu falarei contigo. Filho do homem, fique de pé e eu falarei contigo. Por quê, pastor? Porque Deus não fala com gente prostrada. Deus não fala com homem caído. Ele te faz um convite. Fique de pé, porque eu quero te usar. Coloque sobre seus pés, vamos orar. Shoyo que taranda rabalaba shekaranda rabalaba.